Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Brasil sem esgoto. Estudo revela como 21 bilhões de reais sumiram de obras de saneamento básico. Por que, após mais de uma década de incentivos federais, quase metade dos brasileiros ainda não tem acesso a água e esgoto? Um relatório recém-divulgado pelo Centro Internacional de Transparência e Pesquisa sobre Tributação Corporativa, o CICTAR, sugere que a resposta está no uso controverso de recursos públicos por empresas privadas do setor de saneamento. Criadas em 2011, as chamadas debêntures incentivadas nasceram com a promessa de financiar obras de infraestrutura estratégica no país, incluindo saneamento básico. O mecanismo isentava investidores de imposto de renda sobre títulos de dívida emitidos por empresas, reduzindo o custo da captação de recursos e estimulando aportes em áreas críticas. Mas segundo o estudo chamado O Sequestro do Financiamento do Saneamento Básico do Brasil, do CICTAR em parceria com o Sindai Bahia, a maior parte desse dinheiro não chegou às obras que deveriam levar água e esgoto a milhões de brasileiros. Levantamento revela que 21,1 bilhões de reais, mais da metade dos 38,9 bilhões captados na última década, foram usados para pagar ou refinanciar outorgas de leilões de saneamento em vez de investir em redes de abastecimento e coleta de esgoto. Na prática, empresas privadas aproveitaram os incentivos para ampliar seu domínio no setor. Ao invés de direcionar recursos para obras urgentes em regiões carentes, as concessionárias financiaram a compra de novos contratos, sobretudo em áreas mais rentáveis, como Sul e Sudeste. A pesquisadora Lívia Gerbasi, do CICTAR, alerta que essa distorção poderia ser evitada se o governo proibisse o uso de debêntures incentivadas para pagamento de outorgas. Segundo ela, hoje o incentivo acaba funcionando como um subsídio indireto para a concentração empresarial, sem resolver o déficit histórico do saneamento. O relatório dedica um capítulo à BRK ambiental controlada pela gestora canadense Brookfield. Entre 2017 e 2024, a companhia captou 18,3 bilhões de reais em dívidas, mas investiu apenas 7,8 bilhões em expansão e melhorias. Um exemplo emblemático ocorreu em 2020, quando a empresa adquiriu a concessão da região metropolitana de Maceió. Para pagar os 2 bilhões da outorga, levantou 3,7 bilhões em debêntures, das quais metade com incentivo fiscal. No entanto, os investimentos realizados nos 3 primeiros anos somaram pouco mais de 400 milhões de reais, muito abaixo da necessidade local. Enquanto isso, as tarifas cobradas pela BRK subiram 71% em 7 anos, superando a inflação, e a concessionária acumulou denúncias por falhas no abastecimento, lançamento irregular de esgoto e descumprimento de contratos, além de enfrentar 2 CPIs. A distorção no uso dos recursos também afeta trabalhadores e cofres públicos. Apesar do faturamento crescente, a BRK pagou apenas 52 milhões de reais em impostos em 2024, valor irrisório diante do 1,2 bilhão de reais desembolsado pela concorrente à Egea. Já o FI-FGTS, que detém 30% da empresa, recebeu menos de 2% dos dividendos distribuídos no período recente. Segundo Fernando Biron, dirigente do Sindai Bahia, a lógica atual valoriza os ativos das concessionárias para futuras revendas, mas não entrega qualidade nem universalização do serviço. Os números ajudam a explicar o atraso brasileiro no cumprimento das metas de universalização previstas no novo Marco do Saneamento, a Lei 14.026 de 2020. Apenas 59,7% da população tem coleta de esgoto. Na zona rural, o índice despenca para 5,6%. O abastecimento de água chega a 83,1% dos brasileiros. Com o objetivo de atingir 99% de cobertura de água e 90% de esgoto até 2033, o país corre contra o tempo, mas os recursos, em vez de fortalecerem a rede, estão sendo canalizados para estratégias financeiras das concessionárias. Em 2020, a Lei 14.026 alterou o Marco Legal do Saneamento Básico de 2007, a Lei 11.445,
criando metas de investimentos para a universalização do serviço, com o objetivo de chegar a essa cobertura nacional de 99% de atendimento de água e 90% para esgotamento sanitário até 2033. No lugar dos históricos investimentos públicos, o governo federal incentivou a entrada de empresas privadas no setor, permitindo ora a transferência do controle acionário de uma estatal para o capital privado, ou a criação de parcerias público-privadas para a construção de novas redes, ou a concessão no formato de leilões de um serviço em cidades ou regiões por períodos de, em média, 30 anos. Passados quase 5 anos da aprovação da nova lei, 31 leilões de saneamento básico já foram realizados, frequentemente estruturados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e ganhos pela empresa que oferece maior valor de outorga ao governo. A ANM antecipa repasse de R$ 166 milhões aos municípios impactados pela mineração. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, anunciou a antecipação da distribuição de R$ 166.900.000 a 476 municípios brasileiros que sofrem impactos da atividade minerária. O valor corresponde a 15% do total arrecadado entre maio e agosto de 2025, com a compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM. Segundo a ANM, o pagamento foi viabilizado após a conclusão da fase de recursos e da publicação da Resolução nº 143 de 2023, que definiu os critérios de repasse. Os recursos contemplam apenas os municípios classificados como não produtores de minérios, mas que enfrentam consequências diretas da mineração em seus territórios, como desgaste em infraestrutura, trânsito intenso de caminhões e danos ambientais. A agência explicou que a parcela destinada a municípios mineradores e também àqueles limítrofes às áreas de extração mineral ainda será calculada em etapas futuras. Para essa segunda fase, será necessária a simulação dos valores devidos aos produtores afetados, além do recálculo dos índices de distribuição estabelecidos pela resolução. A antecipação da verba é considerada um alívio para cidades que convivem com os impactos da mineração, mas que não recebem diretamente a produção em seus territórios. Os recursos da CEFEM costumam ser direcionados a investimentos em infraestrutura, saúde, educação e mitigação de impactos ambientais. Com a medida, a ANM busca equilibrar a compensação financeira e atender com maior rapidez os municípios que sofrem os efeitos indiretos da atividade minerária. Conforme a Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017, a distribuição da CEFEM é realizada de acordo com os seguintes percentuais e critérios: 7% para a entidade reguladora do setor de mineração, 1% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 1,8% para o Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM, 0,2% para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, 15% para o Distrito Federal e os estados onde ocorre a produção, 60% para o Distrito Federal e os municípios onde ocorre a produção e 15% para os municípios não produtores de minérios, mas que são cortados pelas infraestruturas utilizadas para o transporte ferroviário ou dutoviário de substâncias minerais ou são afetados pelas operações portuárias de embarque e desembarque de substâncias minerais, ou ainda aqueles onde estão localizadas pilhas de estéril, barragens de rejeitos e instalações de beneficiamento de substâncias minerais, bem como as demais instalações previstas no Plano de Aproveitamento Econômico. Acesse portalconvênios.com para consultar os valores da CEFEM recebidos por municípios impactados. Governo Federal reconhece situação de emergência em 29 municípios. O Governo Federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta semana a situação de emergência em 29 cidades afetadas por diferentes tipos de desastres naturais. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União e podem ser acessadas através dos links disponíveis em portalconvênios.com. Na região Nordeste, a falta de chuvas tem comprometido o abastecimento de água e a agricultura em diversas localidades. Estão em situação de emergência por estiagem os municípios de Belo Monte e Poço das Trincheiras, em Alagoas, Ibiquera, Ibitiara, Presidente Dutra, Mirante, Pé de Serra e Santa Brígida, na Bahia, Milhã, no Ceará, Monteiro e São Vicente do Seridó, na Paraíba e Poço Verde, em Sergipe.
Em outras regiões, passam também por estiagem os municípios de Itamaraty, no Amazonas, e Arenópolis, em Goiás. Além da estiagem, que caracteriza um período de chuvas abaixo do normal, algumas cidades enfrentam a seca, fenômeno ainda mais severo pela ausência prolongada de precipitações. Nessas condições estão Nossa Senhora Aparecida, em Sergipe, São José da Ponte, em Minas Gerais, e Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Tomé, Luiz Gomes e Triunfo Potiguar, no Rio Grande do Norte. No sul do país, o excesso de chuva também trouxe transtornos. O município de Santa Margarida do Sul, no Rio Grande do Sul, sofreu com fortes precipitações, enquanto Vespasiano Correia, no Rio Grande do Sul, registrou enxurradas que afetaram a população local. Ainda no Rio Grande do Sul, também as cidades de Arambaré e Porto Alegre foram castigadas por fortes chuvas. Outros desastres também motivaram os reconhecimentos. Em Nova Roma, em Goiás, e em Barra do Garças, no Mato Grosso, o motivo foi incêndio florestal. Já Serra do Navio, no Amapá, e Campanha, em Minas Gerais, tiveram um registro de infestações que também prejudicaram a rotina da população. Com a homologação das portarias, as prefeituras dos municípios afetados estão autorizadas a solicitar ao governo federal recursos para ações emergenciais de defesa civil. Os repasses poderão ser utilizados na aquisição de cestas básicas, água potável, refeições para equipes de trabalho e voluntários, além de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório. Segundo o MIDR, a medida tem como finalidade assegurar assistência imediata às comunidades atingidas e minimizar os impactos sociais e econômicos provocados pelos desastres. Juliana Moretti, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica como os repasses podem ser aplicados. Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados em 3 frentes: ações emergenciais para socorro e assistência às vítimas de desastres, como, por exemplo, o fornecimento de kits de alimentos, de higiene e apoio logístico, o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias, e, por fim, na recuperação de áreas afetadas por desastres, como, por exemplo, as ações para a reconstrução de infraestruturas públicas e residenciais atingidas. O pedido dos recursos deve ser formalizado pelas prefeituras por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A partir dos planos de trabalho apresentados, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional analisa as metas e os valores requeridos. Após a aprovação, o montante autorizado é oficializado em portaria publicada no Diário Oficial da União. A Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2ID. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas 3 esferas de governo. Confira em portalconvênios.com a lista completa dos cursos. Caixa amplia prazo e facilita inscrições nos editais do Fundo Socioambiental. A Caixa Econômica Federal reabriu o prazo de inscrições para 5 editais do Fundo Socioambiental, o FSA, cujo envio de propostas havia sido encerrado em 18 de agosto. A reabertura também trouxe novidades, como a simplificação do sistema de registro de informações, que passa a permitir a inclusão de dados e o envio de documentos de forma mais ágil. As propostas devem ser submetidas diretamente no site da instituição, na área de chamadas públicas, com a escolha do edital correspondente à iniciativa. Para esclarecer dúvidas sobre as mudanças, a Caixa realizou uma live no dia 25 de setembro. A transmissão foi disponibilizada online para todo o público interessado. As entidades que já haviam inscrito projetos no sistema anterior estão sendo notificadas e deverão registrar novamente as informações na nova plataforma, considerada mais simples, intuitiva e segura. A ferramenta também permite melhor acompanhamento das etapas de seleção, o que deve acelerar todo o processo. No total, serão destinados R$ 126 milhões às propostas aprovadas, que devem se enquadrar em uma das seguintes áreas: agricultura regenerativa, autonomia feminina, economia circular, turismo regenerativo e desenvolvimento integrado sustentável de territórios, DIST. Cada projeto selecionado poderá receber entre 2,5 milhões e 5 milhões de reais, conforme os critérios de cada edital. As instituições interessadas terão agora até o dia 3 de outubro, às 18 horas, para apresentar projetos com foco em impacto social e ambiental.
Do montante total disponibilizado pelo Fundo Socioambiental, 50 milhões serão aplicados em projetos de agricultura regenerativa e recuperação de áreas degradadas. Os investimentos serão direcionados prioritariamente ao chamado Arco do Desmatamento, que abrange os estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia. A região concentra grande número de agricultores familiares e assentamentos da reforma agrária considerados estratégicos para a execução das iniciativas. Outros 20 milhões de reais foram reservados para ações voltadas à autonomia feminina. A proposta é apoiar projetos que fortaleçam econômica e socialmente mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente em favelas e comunidades periféricas. As iniciativas contempladas deverão estimular a inclusão social e produtiva, ampliar oportunidades de empregabilidade e empreendedorismo, além de contribuir para o combate à violência contra a mulher e o avanço na busca pela equidade de gênero. Para os projetos voltados à economia circular, o Fundo Socioambiental da Caixa vai destinar 20 milhões de reais. O objetivo é apoiar iniciativas que valorizem resíduos como recurso, propondo soluções para ampliar o ciclo de vida dos produtos, reduzir desperdícios e criar novas oportunidades econômicas para comunidades e empreendedores. O turismo regenerativo também contará com 20 milhões em recursos. Serão selecionadas propostas que estimulem a atividade turística na Amazônia Legal, com foco na preservação ambiental, valorização cultural e inclusão produtiva de comunidades indígenas, ribeirinhas, tradicionais e demais populações locais. A meta é impulsionar um modelo de desenvolvimento que gere renda de forma justa e sustentável. Já para o desenvolvimento integrado sustentável de territórios, serão destinados 16 milhões de reais. A chamada pública contempla projetos em estados da Amazônia, além da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, incentivando soluções regionais alinhadas ao desenvolvimento sustentável. Podem participar dos editais entidades privadas sem fins lucrativos que não distribuam resultados entre sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros. A instituição deve aplicar os recursos integralmente na execução do respectivo objeto social. Também são elegíveis sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de novembro de 99, integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social. Para se inscrever, a entidade deve ser inscrita no CNPJ há pelo menos 2 anos e ter sede no Brasil. Precisa estar com todas as obrigações legais e fiscais em dia, bem como comprovar experiência prévia na implementação de projetos relacionados à linha em que está concorrendo. Transfere.gov. Planos de trabalho das emendas PIX 2020-2024 passam por atualização. Em decisão tomada no dia 24 de agosto de 2025, no julgamento da ADPF número 854, o Supremo Tribunal Federal determinou mudanças na forma de acompanhamento das transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. Com a medida, todos os planos de trabalho referentes a repasses feitos entre 2020 e 2024 foram atualizados automaticamente no sistema Transfere.gov, passando a constar com um status legado a DPF 854 STF/NT-TCU. Na prática, a decisão dispensa os órgãos setoriais da União da análise prévia desses planos. Ainda assim, os municípios e demais entes beneficiários seguem obrigados a registrar e comprovar a execução dos recursos no sistema Transfere.gov, com todas as informações sobre a aplicação dos recursos e sobre o plano de trabalho correspondente, prestando contas conforme as diretrizes vigentes. Com a nova classificação legado a DPF 854, também permanece obrigatória a utilização da funcionalidade Relatório de Gestão no Transfere.gov para todas essas transferências especiais de 2020 a 2024. De acordo com o artigo 3º da Instrução Normativa TCU número 93 de 2024, esse relatório deve apresentar detalhamento do objeto e da execução orçamentária e financeira, incluir documentação comprobatória, contratos, notas fiscais, extratos bancários, etc., tratar justificativas para prorrogações, quando houver, e conter declaração expressa do responsável pela execução, atestando o cumprimento das condicionantes constitucionais. Atenção, além disso, qualquer alteração nas metas inicialmente cadastradas nos planos de trabalho deverá observar rigorosamente os parâmetros da Instrução Normativa número 93 do TCU.
A ADPF 854 foi ajuizada para enfrentar problemas de transparência, rastreabilidade e controle na execução de emendas parlamentares, sobretudo nos casos de repasses indiretos, como em convênios, transferências especiais e outros. O relatório técnico da ADPF 854, elaborado por subcomissão técnica do STF, CGU, TCU e outros órgãos, destacou as lacunas existentes nos mecanismos de rastreamento e prestação de contas dessas transferências. O Portal Convênios já noticiou ações e orientações relativas à ADPF 854, como a necessidade de adoção de contas específicas e ajustes de gestão para cumprir a decisão do STF. O portal do Fundo Nacional de Saúde, o FNS, também divulgou orientações específicas para gestores na área da saúde, incluindo abertura de contas específicas para emendas parlamentares e bloqueios condicionados para garantir conformidade. Além disso, entidades como o CONASENS emitiram notas técnicas orientando os gestores municipais sobre como agir diante das exigências da ADPF 854, com foco em transparência, rastreabilidade e cumprimento dos preceitos constitucionais. Para mais informações sobre o preenchimento e envio do relatório, consulte o Manual do Transferigov. O link para acesso está disponível em portalconvenios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!